Muito boa tarde, Ricardo Batista, bem-vindo à conversa sobre o futebol praia, bem-vindo à Gala Desportiva. Estamos a fazer agora um trabalho relativamente àquilo que é o Porto Mendo e o futebol praia. Alguma vez passava pela cabeça de um tomarense haver um clube de futebol praia numa aldeia como Porto Mendo? Boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite. É uma pergunta engraçada para quem não é tomarense, que é o meu caso. As minhas origens não são tomarenses, estou aqui radicado já quase há 30 anos, mas de qualquer maneira a pergunta é pertinente, num local onde não há tradição nenhuma no futebol praia, nem há praia sequer. Não é? Penso que foi uma ideia que surgiu há alguns anos, já vai uma dúzia de anos ou mais, e que realmente foi bem acarinhada pela população de Porto Mendo, na altura, e hoje em dia podemos... Quem é que foi o grande mentor? Quem é que foram os grandes... Eu já agora, peço desculpa, Ricardo, cheguei há alguns anos atrás com o saudoso Luís Boavida a ir praticar futebol praia em Porto Mendo, já lá vão, sei lá, 15 anos. Mas quem é que foram os grandes mentores deste projeto? Depois deste projeto, eu diria que seria mesmo, ou que será mesmo, o nosso querido Dr. Luís Boavida. Esse foi sem dúvida aquela pessoa que nos deu a força para iniciar o projeto e seguir com o projeto. Claro que depois há várias famílias do Porto Mendo que estavam na altura na direção do clube e que não podemos esquecer que tiveram um projeto, tiveram um papel relevante, muitíssimo relevante na construção do campo e sendo uma pequena aldeia, como é que os habitantes, que obviamente nós sabemos são habitantes já com uma certa idade, receberam e começaram a ver que aquele espaço lava ali areia iria ser no futuro um campo de futebol? Como é que a aldeia viveu esses momentos? A aldeia viveu com pessoas, com famílias que faziam parte da direção do clube. Porque a aldeia é pequena, as pessoas são poucas, não é? As que faziam parte da direção aceitaram o projeto com unha e encetaram o projeto com unhas e dentes de maneira a levar o projeto para a frente. Depois havia aquelas que não faziam parte da direção e que são sempre céticas em relação a todo o projeto. E não achavam estranho falar-se de futebol praia em Porto Mendo? Além de ser estranho, não queriam, não é? Porque dar o passo por uma coisa para o desconhecido é sempre uma coisa muito estranha e desconhecida. De maneira que... Muitas vezes nós associamos isso a também deixar de haver aquela paz, a tranquilidade. Os fins de semana iriam mudar um pouco, sobretudo na altura do verão, não é? Sim, mas na altura não se pensava nisso. Aliás, porque aquilo inicialmente passou por ser um lançamento, fazer uns torneios de verão, para meter o bar a funcionar, para ser, no fundo, fazer alguns eventos da própria associação. Era esse o fundamento inicial. Só que depois, também com a força que o Dr. Luís Boavida nos deu para encetarmos o caminho e com o gosto que todos nós tínhamos pelo futebol de praia... Que era uma novidade também na altura. Que era uma novidade. Já existia o futebol praia existia muito a nível de seleções. Claro, o futebol praia foi aquela modalidade que começou pelo teto, não começou pelos alicerces, não é? Então, o que nós fizemos foi consolidar o projeto e automaticamente, em 2, 3 anos, decidimos partir para o Campeonato Nacional. E diz-me uma coisa, portanto, o futebol praia está inserido também na Federação Portuguesa de Futebol e na Associação de Futebol de Santarém. Sim. Portanto, há regras próprias, há campeonatos definidos. Como é que funciona? O que nós temos é a Federação Portuguesa de Futebol a gerir o futebol de praia como uma modalidade federada. Pronto. A nível de organização, depois está subdividida pelas ADRs, as associações. Nós já vamos chegar aí. Rebobinando um pouco, como é que o Ricardo Batista, ou quando é que o Ricardo Batista sente aquele amor pela modalidade e é, ao fim e ao cabo, também um dos rostos do projeto Futebol Praia? Quando é que tu apareces em termos de ligação direta ao projeto? Bom,
o futebol praia sempre foi uma modalidade que eu gostava, não é? Mas praticamente desde o início, não no início logo, mas fui convidado pela direção na altura para, sabendo também que era uma pessoa, entre aspas, válida para o projeto e porque gostava da modalidade, para ajudar. Comecei na altura sem nenhuma responsabilidade na associação, a ajudar a fazer praticamente toda a parte de fichas de jogo, no fundo ser o diretor da equipa. E passado, no ano seguinte, integrei logo, convidaram para integrar a direção, neste caso como Presidente da Mesa da Assembleia, e tive ali cerca de 2, 3 anos como Presidente da Mesa da Assembleia a ajudar e a fazer o meu papel no futebol praia normal. E depois, pronto, depois com a saída do Jorge Lopes, entrei para a direção, como Presidente da direção do CCD. És um mentor, ao fim e ao cabo, deste projeto, já mais um pouco a sério. Estou a falar naquela parte. Não sou o mentor, fui um dos que ajudou a levar o projeto para a frente. O Jorge tem um papel fundamental, o saudoso Dr. Luís Boavida, obviamente, o grande impulsionador. Exatamente. Mas a seguir é o rosto que toda a gente, nesta altura, associa ao projeto do Porto Melo. É natural, porque se eu não pego no projeto, tudo caía, ficaria tudo, pronto, em águas de bacalhau, como costuma dizer, parava. Claro. Pronto, e quando me convidaram para integrar uma nova direção como Presidente da direção, uma das questões e obrigatórias que eu pus foi realmente, eu entrei para o CCD de Porto Melo como auxiliar, neste caso, ou como diretor do futebol praia, portanto, eu entrando para Presidente da direção, automaticamente o futebol praia teria que continuar enquanto eu lá estivesse, enquanto eu pudesse ajudar. E foi isso que aconteceu e pronto, e fomos consolidando ano após ano, consolidando o projeto, de maneira que neste momento temos, pronto, é neste momento o garante da associação. É sem dúvida a parte mais visível da associação. Ricardo, nesses anos, obviamente que não seria fácil arranjar jogadores porque era uma modalidade que estava a começar em expansão, como tu disseste há pouco e bem, a seleção seria para já a grande montra do futebol praia, todos nós reconhecemos isso. Como é que tu, numa aldeia como Porto Melo, tu na altura não estavas tão ligado ao desporto e tu próprio disseste que não és de Tomar, como é que conseguiste cativar os jogadores, tendo em atenção sobretudo que é uma época do ano em que normalmente toda a gente tem férias porque são jogadores que trabalham, não há ninguém profissional e sobretudo também jogadores que quase na sua maioria vêm de campeonatos de futebol 11 que levam também muitos meses de sacrifício e épocas muito longas. Qual é que foi o clique que houve para o Ricardo dar a volta para conseguir angariar jogadores com a qualidade que têm sido nos últimos anos? O clique partiu, penso que do momento em que fiz uma chamada para alguém muito especial no futebol de praia e que se deslocou a Porto Melo na altura com a equipa que tinha na altura e que era no fundo aquele que nós consideramos o rei das areias, o Madjer. Pronto. Houve um dia em que eu liguei ao Madjer, em nome da direção, liguei ao Madjer, ele na altura até estava na Bielorrússia, expliquei-lhe o que queríamos fazer um torneio, queríamos que eles fossem lá, no fundo, para serem o estandarte da modalidade e lançar... O Madjer na altura... era jogador ainda. No apogeu ainda. Sim, ainda no apogeu. Okay. Na altura era o responsável, tinha as escolinhas do Madjer no Estoril e era o responsável pela equipa do Sporting Clube Portugal. E no fundo era o clique que nos faltava, era mostrar aos jogadores, aos futuros jogadores de futebol de praia, para acreditarem no projeto. Para acreditarem no projeto. Eu lembro-me, Ricardo, peço desculpa, eu lembro-me que na altura, quando começou o futebol praia, normalmente os jogadores eram aqueles que já tinham acabado a sua carreira, portanto, jogadores mais veteranos. Era assim que normalmente nós víamos o futebol praia. O paradigma, entretanto, mudou. Nessa altura, como é que tu conseguiste fazer com que os jogadores, não sei se já veteranos ou não, tivessem a capacidade de perceber que o futebol praia era uma modalidade que iria crescer como acontece hoje? Na altura aconteceu-nos exatamente a mesma coisa. O nosso plantel era praticamente também dos jogadores que estavam em final de carreira do futebol 11 ou do futsal. Isso era transversal praticamente à modalidade. O que nós fizemos foi criar um grupo sólido. Criámos ali uma família. Nós temos ali cerca de 6, 7, 8 atletas que estão praticamente desde o início.
Uns começaram com 20 anos, outros começaram com 26, outros começaram com 30. O que é certo é que nós hoje temos, este ano saiu um atleta com 40 anos, portanto foi o abandono dele, mas está desde o início. Portanto, ele quando foi para ali tinha 28 ou 27 anos, portanto já era... Era um veterano, mas desde o início... Mas que acompanhou este projeto todo e que no fundo acabamos por chegar ao final, ele quase com 40 anos, mas ao mesmo tempo foi um marco, e são todos um marco para aqueles que entram e são respeitados, e cria-se ali temos ali um balneário que é espetacular, e isso acho que é mais do que saber jogar à bola, mais do que gostar do futebol de praia, o convívio que há entre eles e a família que se uniu ali, junto do CCD de Portomendo, faz com que outros venham e saber receber, não é? O saber receber, exatamente. A experiência de alguém venham e queiram participar e experimentar, e depois mais do que jogar à bola, porque uma pessoa jogar à bola no sintético ou jogar à bola numa quadra de futsal é completamente diferente de jogar à bola na areia, não é? Sobretudo porque nem há meias nem sapatilhas. Pronto. Ricardo, eu tenho acompanhado, como tu sabes também, com todo o gosto e prazer, é um privilégio também para mim, algumas das jornadas que são efetuadas em Portomendo, e o feedback que nós recebemos das outras equipas, que aquilo é um campo completamente diferente do habitual, mas ao fim e ao cabo também é um orgulho para vós terem condições e conseguirem as condições para receber jornadas dos campeonatos. Tens obviamente também esse feedback das equipas com outras estruturas, com outros apoios e emblemas grandes do futebol. Como é que tu também recebes essas notícias relativamente àquilo que é a estrutura do Portomendo? Olha, eu posso dizer que Portomendo foi um dos primeiros campos de futebol de praia que existiu no país. E quando digo um dos primeiros campos, não digo tenha sido dos primeiros, porque antes de nós já havia campos montados, mas são campos que são montados e desmontados nas praias. Com a estrutura que nós temos fixa... campos provisórios, exatamente. Não é? Campos fixos como o nosso, não havia ninguém que tinha. Nós é que fizemos aquilo tudo. Tudo o que lá está a nível de infraestruturas foi tudo feito pelas famílias de Portomendo. Eu podia falar da família Sousa, da família Ferreira, da família Amorim, da família Pires, podia falar de inúmeras famílias. É a família de Portomendo. Que são famílias de Portomendo. E todos eles tiveram 2, 3, 4 pessoas na direção que ajudaram a fazer o campo e ajudaram a fazer aquilo tudo. Eu penso que aquilo que nós temos é invejável, pela maior parte das equipas, por estruturas enormes, com dinheiro claro. que nós não temos, mas que nos invejam pela capacidade que nós tivemos de criar aquilo. Aquelas condições e sobretudo também o saber receber. Isso é outra coisa diferente, que é próprio dos tomarenses, não é? Claro. A gente quando recebe alguém gosta de receber bem, gosta de mostrar a nossa casa e gosta de dar... aquilo que temos, e aquilo que acontece em Portomendo é que nós sempre soubemos receber bem, seja no futebol praia, seja nas caminhadas, seja em todos os eventos que fazemos, gostamos sempre de meter o bem-estar e o bem receber, e o Portomendo em relação ao futebol praia é, como dizem alguns dos melhores do mundo, é aquela equipa simpática. É a frase, diferente. É aquela equipa, é uma equipa diferente. É verdade. Ricardo, agora falando um pouco mais na competição, há pouco já aflorámos um pouco essa situação, como é que é angariar uma equipa que está quase toda ela ligada ao futebol durante uma época e depois cativar esses jogadores, esses atletas, esses homens que têm família, obviamente, para quase prescindirem de ter férias para ficarem ligados ao projeto durante o verão. E depois falam também um pouco daquilo que é a competição, porque há muita gente que vê na televisão o futebol praia, infelizmente Portomendo não tem tido por parte dos tomarenses a visita que deveria ter e merecia ter, e fica aqui também um apelo nesse sentido. Conta-nos um pouco também como é que é a competição do futebol praia e na divisão em que nesta altura está a equipa do Portomendo. Bom, a Federação tem estruturado três tipos de campeonatos. Um campeonato de elite, onde estão teoricamente as 8 melhores equipas do país, nomeadamente as 8 mais fortes, mais endinheiradas, com mais possibilidade de contratação. E depois temos o Campeonato Nacional,
onde estão 2 séries de 8 equipas, onde estão inseridas as equipas que desde a nova reestruturação de há 2 anos, subiram teoricamente dos distritais. Foram criados os distritais que permitem subir ao nacional. Então é assim, na elite temos 8 equipas, as últimas 2... A elite, em termos de comparação, podemos dizer que é uma primeira divisão do futebol, uma primeira liga? Sim, seria a primeira divisão do futebol. Em que se mantêm 6 equipas no ano seguinte e 2 descem de divisão. Portanto, em 8 equipas descem 2. No caso da divisão nacional, o campeão nacional, portanto, das 2 séries de 8 equipas, Série Norte e Série Sul, existe uma Final Four no final das 2 primeiras equipas de cada série. Dessas 2... Apuram-se 2, não é? Apuram-se 2 equipas para subir, portanto o primeiro e o segundo classificados que vão à final automaticamente têm subida direta à competição de elite. A que fica em primeiro lugar é considerada a campeã nacional, na série de elite é considerada campeã de elite, não é? Pronto, o primeiro escalão. E as 4 equipas, 2 de cada série, as últimas 2 de cada série, descem aos distritais. Depois há uma série distrital, neste momento já há 2 anos que existem as séries distritais, em que no final farão uma taça, a chamada Taça Nacional, em que dará acesso depois às 4 equipas que sobem ao Nacional. Ou seja, a equipa do Porto Mendes está inserida na Zona Norte, não é? Está, Campeonato Nacional de Zona Norte. Zona Norte. E há deslocações bastante complicadas, não é? Pronto, vamos até Trás-os-Montes, por exemplo? Nós, hoje é quarta-feira, no domingo fomos jogar a Chaves. A Chaves, é isso. No domingo fizemos 700 km praticamente para jogar 36 minutos. Não é fácil, não é? Não é fácil, saímos às 9h30 da manhã e chegamos às 9h30 da noite. Já agora, só pegando um bocadinho naquilo que tu disseste nas equipas mais endinheiradas, como é que tu, o homem, o mentor do projeto Porto Mendes, vês nesta altura o abandono já do Sporting, há 2 épocas, e agora do Braga? O que é que acontece nesta altura, e sendo que a Seleção Nacional foi terceira classificada no último Mundial, o que é que está a faltar para que os clubes grandes segurem esta modalidade e deem a visibilidade que obviamente é necessária? O grande problema do futebol de praia neste momento, da maneira como está estruturado, é que não tem feedback monetário. Qualquer jogo que exista, por exemplo, nós fomos jogar agora a Chaves, foram 4 jogos em Chaves, todos os jogos são à porta aberta, portanto não há nenhuma compensação monetária para as equipas. Ora, as nossas deslocações, a alimentação, a estadia, em alguns casos, algumas jornadas, o preço que tem que se pagar para ter jogadores de categoria, porque já temos muitos jogadores de categoria nos nossos campeonatos, muitos mesmo, tanto seja na série nacional como seja na série de elite, exigem um orçamento por parte do clube que não tem feedback. Portanto, e em termos de subsídios, como é que sobrevive a equipa de Porto Mendes, por exemplo? A nível da associação, federação, vocês são ressarcidos também pelos valores que gastam em termos de deslocações, como é que funciona? Pronto, para quem não sabe, é simples, em termos de município, porque o município é a nossa grande ajuda, o futebol praia está considerado como modalidade regular, porque é uma modalidade que a gente faz durante 7 meses, portanto, e logo por aí estamos subsidiados pelo município. Por outro lado, a nível da Associação de Futebol de Santarém, não temos nada. Portanto, não nós fazemos as inscrições, fazemos isso tudo, mas não há nenhum ressarcimento a nível de dinheiros. A nível da Federação, temos uma compensação monetária por cada jornada que fazemos em casa, para a organização, para o aluguer dos bombeiros, da ambulância, da segurança que é obrigado. Eles apresentam-nos um caderno de encargos e nesse caderno de encargos nós temos que... Ou seja, só para os jogos em casa, neste Só caso. para os jogos em casa. Portanto, e fora, nós fazendo para fora. Mas falando nos jogos em casa, nós temos um orçamento, nós temos um caderno de encargos em que não podemos falhar com nada daquilo que nos é... porque automaticamente somos prejudicados. Não é? Está cingidos àquilo que está lá no caderno de encargos. O que está no caderno de encargos é que temos que ter X seguranças, ou polícia, ou neste caso GNR, temos que ter uma ambulância disponível, pronto, e às vezes não, isso tem sempre custos. Cumprir o protocolo. Pronto, cumprir o protocolo da Federação Portuguesa de Futebol, pronto. Em relação às deslocações, temos uma compensação monetária de 30 cêntimos por cada quilómetro acima dos 100 km.
Portanto, todas as jornadas que nós fizemos daqui à Ilha, a Pombal, à Mieira, acima de Coimbra, vamos só acima de Coimbra é que recebemos alguma coisa, porque de resto, e estamos a falar 30 cêntimos por quilómetro acima dos 100 km. Portanto, isto não falando sequer na alimentação, não é? Não, isso está fora de questão. Portanto, isto é uma luta enorme que Pronto, se faz todos os anos, isto é a tal coisa que nós costumamos dizer, nós trabalhamos por amor à camisola, e todos os atletas que lá estão, todos eles trabalham por amor à camisola. Eu posso dizer que este ano no plantel nós tivemos 2 saídas, como tu sabes, que foram os MVPs do ano passado, e tentámos colmatar a situação. Temos alguns jogadores novos, claro que esses jogadores novos não vão dar frutos no primeiro ano. Primeiro temos que os cativar para eles gostarem da modalidade, ensinar aquilo que o beabá da modalidade. Temos qualidade nesses miúdos, mas são apostas para o futuro, sobretudo, não é? Graças a Deus também. Mas também ficas orgulhoso, aquilo que falaste dos 2 elementos, são jogadores e é a montra também do Porto Mendo que sim, mas está eu não, a aparecer nesta altura. Mas repara uma coisa, eu não fico muito satisfeito que eles saiam, como deves calcular. Eu fico satisfeito que eles sejam valorizados e que fiquem. Exato, claro, mas é um orgulho também, porque claro que é, outros valores se levantam. Claro que é, e se eles saírem para uma equipa do Nacional, para mim era um desgosto terrível. Eles saindo para a elite, eu não posso fazer nada. Pronto, não posso combater a elite, pronto, e só me dá orgulho que eles saiam. Já têm saído alguns, e pronto, e ficamos à espera que eles voltem. Mas aquilo que eu te queria dizer é que este ano também no nosso plantel, e pela qualidade, por aquilo que nós demonstramos ao longo destes anos todos do Porto Mendo, conseguimos este ano, pela primeira vez, ter também um internacional português no nosso plantel, que veio ajudar a equipa, sabendo da nossa dificuldade, dispôs... Que é o Lúcio Carmo. O Lúcio Carmo. Portanto, temos também um jogador da elite que nos veio ajudar este ano também, que é o Bernardo Bonucci, que era guarda-redes da Torre. E pronto, e parece que não, mas começamos a sensibilizar também que afinal o Porto Mendo não é só aquela equipa da aldeia. Eles vêm, integraram-se perfeitamente na nossa equipa, nas famílias com que nós... Ou seja, já é um projeto também que cativa. Já é um projeto que cativa, já não é aquela equipa que se diz são os coitadinhos ou outra coisa qualquer, não é? Já é uma equipa que quem vem jogar contra nós tem que jogar bem para nos ganhar, porque senão não... vai ter problemas. Claro, e isso é super importante. Falando agora na competição em si, obviamente tu sabes que a Gala Desportiva Templária irá acontecer a 1 de julho, e esta é uma daquelas modalidades que terá que ser avaliada por aquilo que foi feito na época passada. Okay. Conta-nos um pouco do que foi o trajeto do Porto Mendo há um ano atrás. Portanto, a época transata, Porto Mendo subiu ao Nacional, portanto chegou à final da Taça Nacional, lá está. Pela reestruturação fomos integrados na zona distrital, ganhámos o acesso ao Nacional. O ano passado já entrámos no Nacional, ficámos na zona norte na mesma, e conseguimos ficar a meio da tabela, ficámos em 4º lugar, entre 8 ficámos em 4º lugar. À nossa frente ficou só o Verzinho, o Caxinas e o Buarcos, sendo que o Buarcos na última jornada jogou em casa connosco, estava à frente do campeonato e nós fomos ganhar a Buarcos e virámos completamente a classificação. Foi uma época, podíamos ter ido mais longe, podíamos ter certamente ido mais longe, mas correspondeu perfeitamente àquilo que nós tínhamos planeado. Que era expectável, não é? E a nível de nacional. A nível nacional, pois há aquela que é a estreia, que fica também obviamente marcada por todos os atletas e pelo Ricardo Batista, a estreia internacional. Não é a estreia, é o 3º ano que fomos, já é o 3º ano que fomos à chamada Liga Europa. Fomos em 24, pronto, houve ali o ano do Covid em que não fomos, o ano do Distrital em que não fomos, do resto fomos 2 para trás e 1 para a frente, pronto. Vamos outra vez este ano, que será a nossa 4ª participação. O ano passado, como é normal, nós somos integrados em grupos por ranking, pronto. E o nosso ranking do ano passado, nós íamos com algumas aspirações, mas com a cabeça e os pés bem assentes na terra, em que normalmente aquilo que nós fazemos é a fase de grupos e não conseguimos ir mais além. Mas que nessa fase de grupos a nossa intenção é a vitória, pelo menos ganhar às equipas, ganhar rotinas, aquilo no fundo acaba por ser também uma pré-época. E jogar com experiência também. Experiência, jogar com os melhores do mundo, estão lá todos os melhores do mundo. Fomos para jogar 3 dias, fazer a fase de grupos,
e só saímos lá ao fim de 7. Estamos a falar da Nazaré, Estamos a falar da Nazaré, só saímos lá ao fim de 7 dias, portanto aquilo foi um rombo nas nossas finanças brutal, mas foi um orgulho enorme, porque chegámos aos quartos de final. E depois foi a disputa dos lugares e acabámos por ficar em 7º lugar entre 20 equipas, que foi a nossa melhor... Foi o ponto alto. Foi o ponto alto, a nossa melhor classificação do ano passado. Em termos de campeonato, como disseste há pouco, era aquilo que estava mais ou menos expectável. Foi a subida ao Nacional. Pronto, é um passo já... E jogámos contra equipas de grande valia, com muitos estrangeiros, já com um orçamento muito equipas superior. Quase já a roçar o profissionalismo, não é? A maior parte delas já são profissionais. A maior parte delas, nós somos das poucas em que não somos profissionais ainda. Há semi-profissionais e depois há aquelas que já são mesmo profissionais e que apostam tudo para equipas técnicas já de grande gabarito também. Sim, nós, por exemplo, o Caxinas tinha lá o responsável pelo Caxinas é hoje o responsável pelo futsal juvenil do Benfica. Portanto, já não são quaisquer pessoas Claro. Já são projetos, já são pessoas bem alicerçados. Exatamente. Ricardo, portanto, o ano passado satisfeito com aquilo que foi o percurso da equipa. Este ano já começou a competição, como é que estamos? Este ano, no primeiro jogo, tivemos um desaire, pronto, perdemos no último minuto por 5-4 com o Avambres. Não belisca nada a nossa participação. A nossa participação neste ano está focada em tentarmos ir à fase final. Diz uma coisa, Ricardo, e há também, antes desta participação, também um torneio em Porto Mendo. Sim, tivemos um torneio pré-época em Porto Mendo. Correu? Correu muito bem, nós, portanto... Quais foram as equipas que estiveram presentes? Esteve o Estoril, que foi o vencedor do último torneio, do último Nacionalito, esteve o Estoril, que está no Nacional também, Zona Sul, esteve a Casa de Benfica Viseu, que esteve connosco o ano passado também, e está este ano também na Zona Norte, Nacional, e teve o Leixões, que é uma equipa de elite, que foi o ano passado a vencedora da Liga Europa na Nazaré, presente com uma equipa de elite. Como é que ficou a classificação? Só por curiosidade também, para nós termos uma ideia. Só por curiosidade o Porto Bento venceu. Eu sei, por isso é que eu queria. Ricardo, praticamente naquilo que é o futuro do futebol praia, e há pouco eu salientei isso, Portugal perde com o Brasil nas meias finais, depois ganha a medalha de bronze na disputa de 3º e 4º lugar. Tendo em atenção aquilo que se vai passando, um pouco, sobretudo naqueles que são os clubes grandes, há futuro para a modalidade? E eu penso que cada vez mais, com esta abertura da Taça Nacional às equipas distritais, eu penso que há uma abertura maior para as equipas formarem, e qualquer equipa ter a sua equipa, a pequena equipa pequena, quando eu digo pequena, digo de iniciante de futebol praia. Porquê? As equipas distritais vão fazer exatamente aquilo que o próprio nome indica, vão disputar um distrital, eventualmente, no nosso caso... Peço desculpa, Ricardo, pegando nas tuas palavras, a nível de Santarém, quantas equipas de futebol praia existem? Uma. Portanto, é pena que o Porto Mendo, o futebol de Porto Mendo, tenha que disputar sempre jogos fora do distrito de Santarém. Fazia falta, era importante haver mais equipas em Santarém. O Porto Mendo já não vai disputar esses jogos distritais. Portanto, já está acima, já está um patamar acima. De qualquer maneira, a luta do Porto Mendo foi sempre essa luta, porque mesmo quando estávamos no Nacional, quando não havia a parte distrital, nós éramos sempre incluídos ou na zona de Leiria ou na zona de Lisboa, éramos sempre no fundo deslocados porque não havia equipas suficientes. Nos últimos 3-4 anos houve uma equipa de Alfarrede, dos Dragões de Alfarrede, que foi criada em Alfarrede exatamente por ex-atletas nossos, que vinham de lá para jogar aqui, pronto, e que logicamente por uma questão de mobilidade que decidiram criar lá. Foi um projeto que durou pouco tempo, mas pronto, durou o que durou e vale o que vale. Era importante a associação também pegar um pouco no futebol praia, divulgar mais e junto dos clubes também. Esse trabalho tem que ser feito, mas tem que ser avançar, feito pela própria associação. Eu já me ofereci várias vezes, caso fosse necessário a própria associação fazer um torneio de divulgação, mesmo com essas equipas. Em vários pontos do distrito. Ir ao Cartacho, ir a Porto Alto, ir a Abrantes, arranjar uma equipa, convidá-los, fazerem uma equipa de 7, 8, 9 jogadores e virem fazer um torneio a Porto Mendo, temos o campo, ou fazerem no Aquapolis, um torneio interno, como já se fez há muitos anos, na altura do Dr. Luís Boavida,
era uma maneira de divulgar. Fica aqui o alerta também nesse aspecto, não é? Sim, sim. É importante a associação também colocar olhos diferentes naquilo que é a modalidade. É uma altura crítica para a associação, eu também compreendo, que na altura começam as férias deles e pronto, claro, isto dá trabalho, porque isto dá trabalho. Não quer dizer que seja para amanhã, não claro, é? Agora, há uma coisa que é importante no meio disto tudo, é que a Associação de Futebol de Santarém continua a ser, a nível estatístico, e continua a ser apresentado todos os anos pela Federação como uma das associações, uma das ADRs com mais equipas. Porquê? Porque desde o início até agora teve 8 equipas. A estatística está lá. Só que hoje temos uma equipa. Claro. O ano passado tínhamos uma equipa, há 2 anos tínhamos 2 equipas, há 3 anos tínhamos 2 equipas, há 4 tínhamos uma, temos andado sempre assim. O máximo que tivemos foi 4 equipas. Fica um alerta porque há uma nova direção há pouco tempo na Associação de Futebol de Santarém, colocar com outra visibilidade o futebol praia. Sim, e fica aqui o alerta também daquele que é um homem que lutou muito para que isso acontecesse e levasse o nome de Porto Mende e ao fim e ao cabo também o Conselho de Lar pouco por todo o país, não é? É verdade, e o que me choca mais nestas coisas é que a Associação de Futebol de Santarém, quando fez os 90 anos, e isto só prova que quando eles fizeram 90 anos, já nós cá andávamos, fomos convidados para ir ao Teatro Virgínia em Torres Novas para a gala dos 90 anos, em que estava cá o saudoso Dr. Luís Filipe Boavida. Apareceu realmente o futebol praia na gala, uns slides com o futebol praia, e fizeram, como é lógico, uma menção à modalidade. 10 anos depois, vamos aos 100 anos, que seria a marca que realmente o futebol praia... E o trajeto que, entretanto, o Porto Mende atingiu a nível nacional. E consolidou na área do futebol praia, e não aparece nada na gala dos 100 anos sobre o futebol praia. É lamentável, é lamentável, temos de ser a verdade. Ricardo... E o livro que não traz nada sobre o futebol praia, dos 100 anos. É uma pena. Ricardo... momentos que mais marcaram nestes anos, que já são muitos, à frente do futebol praia? Aquilo que te deixou mais orgulhoso e aquilo que, ao fim e ao cabo, deixou um pouco mais triste naquilo que tem sido o teu trabalho à frente do futebol praia? Olha, eu costumo dizer que orgulho nos meus, e o meu maior orgulho é que tenham orgulho naquilo que eu faço. Os meus tenham orgulho naquilo que eu faço. Agora, o momento que penso que foi mais marcante e que ficou para todos marcante foi realmente a primeira vitória que tivemos internacional. Foi o primeiro momento em que realmente me caíram as lágrimas e que me caiu a ficha, como se costuma dizer. Esse foi. Agora, já tive outros posteriores. Logo orgulho de ter o teu filho desde pequenino, terra idade, e hoje já um homem claro, a praticar o futebol praia também. É preciso ver que ele começou com 15 anos já a jogar numa equipa de séniores. Tal era à vontade, não é? Pronto, claro. Tem que fazer aqueles exames especiais e tal, mas pronto, fez e está. E continua. Agora, o problema que está aqui não é eu olhar para os meus, é olhar... Os meus são todos os que lá estão. Agora, eu tenho um orgulho muito grande no miúdo, não é? Agora, nos outros tenho... costumo dizer, um respeito e uma admiração tremendas, porque parece aquela frase feita, mas é mesmo aquilo que eu sinto. Aquilo que eles fazem pelo futebol praia, aquilo que as famílias deles permitem que eles façam, não é para todos. Não é para todos. Porque uma coisa é nós andarmos a trabalhar o ano todo e termos uma atividade desportiva. Outra coisa é parar as atividades desportivas, iniciar as férias, estar com as famílias e mesmo assim ainda ter tempo para ir treinar à noite e aos jogos no fim de semana. E isto é uma maratona. Isto é um sacrifício. É uma maratona de domingos. É verdade. Ricardo, e momentos mais tristes? Aqueles momentos que deixaram um pouco mais... Eu tenho poucos momentos tristes. Graças a Deus tenho poucos momentos tristes, porque eu encaro todo este trabalho como lazer e como gosto. Posso dizer que dos momentos mais tristes que eu tive foram algumas lesões que tive de alguns jogadores. Estes para mim são... E nesta altura temos, por exemplo, temos o Ricardo que está também o Rafael Faustino também parado até já está apto. Já está tudo bem. Mas quando eles se lesionam, para mim é uma mágoa imensa. É uma mágoa imensa, porque eles fazem parte. Isto é como ter um jogo de xadrez e as peças caírem. Claro. Sentimos ali um buraco, um vazio. É muito triste. Uma tristeza enorme. É muito triste, é triste porque depois influencia também a vida pessoal deles, não é? Claro. Ricardo, é obviamente importante salientar o papel que tu tens tido à frente do Porto Mende, é importante salientar aquilo que o Porto Mende faz em prol do desporto em Tomar. O que é que falta para que possamos dizer o Porto Mende pode em breve fazer parte da elite do futebol praia?
Sorte. Sorte, porque o resto está lá. É tudo uma questão de ser trabalhado. E eu dou-te o exemplo desta jornada lá em cima, tivemos pouca sorte. E se tivéssemos a sorte, se a sorte estivesse do nosso lado, nós tínhamos ganho o jogo. E estes 3 pontos que nós perdemos, nós sabemos que o vamos recuperar noutra fase da prova, porque isto é uma maratona até 24 de agosto. Mas se a sorte estivesse do nosso lado, ou se não tivesse, e eu digo mais, se a sorte não estivesse do lado dos outros, nós neste momento estávamos a liderar o campeonato. Já agora... Temos que ir à procura desses 3 pontos. Claro, há que recuperar e obviamente... Nós a qualidade acredita, em termos de equipa técnica, quem é que nesta altura compõe a equipa técnica do Porto Mendo para a época 2025? Para a época 2024-25. Porque okay. nós... Eu peço desculpa... Nós encerramos a época transata do futebol. Ok. Mas para o ano 2025. Ok, é isso, porque é só para diferenciar um pouco daquilo que são as épocas normais nos outros desportos. O que é importante é que a época de futebol vai acabar agora a 31 de junho, a 24-25, e a nossa, que acaba em 24 de agosto, ou posterior, por causa das finais, continua a ser a 24-25, enquanto eles já estão na 25-26. Não é? Pronto, no ano 2025, temos na equipa técnica, neste momento, temos o Xavier Costa, que foi uma das pessoas que iniciou o projeto connosco já desde o início, não é? Pronto, e que teve alguns anos fora, por motivos próprios, profissionais também. E temos o Ricardo Évora como treinador adjunto, temos o João Marques, e estou eu também, como sempre, presente. A nível plantel, qual é o plantel para esta época? O plantel é vasto. Neste momento temos inscritos 16 jogadores, temos 3 guarda-redes, tivemos também uma baixa de um guarda-redes do ano passado, um titular que tivemos no ano passado, também teve uma lesão no futsal, uma lesão grave, que vai parar para um ano e tal. Também foi uma baixa muito sentida. Agora, a nível de plantel, o que é que eu te posso dizer? A nível de guarda-redes, temos o João Brito, temos o Bernardo Bonucci e temos o Martim Caldeira, um jovem júnior. Temos depois miúdos novos, temos o Ruben Mendes, temos o Rodrigo Silva, temos o Ruben Mano, temos dos mais antigos o Rafael Faustino, Fábio Dias, Miguel Ferreira, eu vou-me esquecer de algum, Daniel Simões, Rodrigo Batista, neste não podia esquecer, um juvenil, mais Pedro Franco, mais. E a ajuda do público agora. Sim, também. Quem é que falta, Rodrigo? É fácil, eu começo a contá-los. Mas também se faltar algum, obviamente que ficas desculpado. Claro. São 16 ao todo. Okay. Deixa-te orgulhoso. Claro, principalmente pela vontade que eles têm de lá estar. Diz-me uma coisa. Por acreditarem no projeto. Claro. Ricardo, o ano passado, quem é que liderava o projeto, em termos técnicos? Ano passado tivemos até meio da época, e 2/3 da época tivemos o Telmo Ferreira. E depois, entanto, entrou o Xavier Costa. Ok, portanto houve uma mudança já no decorrer da época. Diz-me uma coisa, no futuro o Xavier vai abraçar o projeto, como é que funciona em termos daquilo que é o corpo técnico? É por época? É por época. Portanto, nós chegamos ao final da época, isto parte de algo que é muito importante nos clubes, que é as pessoas terem consciência do tempo que devem lá estar ou não. No CCD Porto Mendo, os estatutos prevêem que as eleições de direção sejam anuais. Portanto, eu não posso estar neste momento a fazer um projeto para o ano que vem, sem saber se lá vou ficar ou não. Claro. Eu não ficando, quem integrar a direção ou o futuro presidente que vá, pode não querer futebol para aí ou outra coisa qualquer, não é? Portanto, nesse sentido eu não posso estar a fazer contratos Faz todo o sentido, sem dúvida. Okay. De qualquer maneira, as coisas normalmente são minimamente abordadas. Se eu continuar... Fica apalavrado, pronto. Definido já. Quando fica definido, há sempre aqueles grupos do WhatsApp que a gente vai mantendo com almoços, com jantares, como tu sabes, até o nosso almoço, o nosso jantar de Natal é no final de janeiro, mas tem uma razão.
As pessoas pensam, já agora explica, porque é importante atrasados também. Ou não são atrasados? Sim. Não, não somos atrasados. Somos adiantados em relação àquilo que se passa. Porque porque é que o jantar é no final de janeiro? Porque normalmente todos os atletas têm jantares de família durante o mês de dezembro, ou jantares de empresas, ou jantares daqui. E o nosso jantar não se quer misturar com os outros para não causar transtorno. Portanto, nós ficamos sempre para o fim. E é essa festa, já fora da época, que faz a nossa festa ser realmente uma festa diferente. Tal e qual como o futebol praia também um pouco fora da época, naquilo que é o desporto habitual. Ricardo, não sei se queres dizer mais alguma coisa, para já é um privilégio enorme para mim estar contigo a falar desta modalidade que eu também adoro. Igualmente. Para a gala desportiva, fica um convite também para no dia 1 de julho estares presente, com todo o prazer nosso, enorme privilégio, um orgulho também, e parabéns, e que continues a abraçar este projeto que muita falta faz a Porto Mendo e sobretudo também a Tomar, porque é Tomar, ao fim e ao cabo, que vai viajando um pouco com o futebol praia. Todo o país. É verdade. Queria aproveitar também só para vos agradecer, para vos dar os parabéns pelo evento que vão fazer, que fazia falta e é necessário, por abraçarem novos desportos, novas modalidades, porque nem tudo é só o futebol 11, nem tudo é só o futsal, nem aquelas modalidades que todos nós sabemos, há muitas modalidades a abraçar, e nós, a nível de conselho, somos muito profícuos na diversidade de modalidades e há muitas que precisam de estar aqui do meu lado. Importante também mais divulgação naquilo que são os jogos em Porto Mendo, para que haja mais gente naturalmente. A sair de Tomar para a aldeia de Porto Mendo, a aldeia do futebol praia, como nós costumamos dizer. Exatamente, nós gostamos muito de dizer que é a aldeia de futebol, porque é mesmo a aldeia de futebol praia, não há, é inigualável em qualquer... Há praias que têm futebol praia, há N praias que têm várias equipas a treinar no mesmo sítio, mas a aldeia só há uma, é a nossa. Gostava de agradecer também a todos aqueles que me acompanham, a nível de direção, a nível de amigos, à minha família, àqueles que nos sustentam, porque os patrocínios, os parceiros... São, sem dúvida nenhuma, aqueles que nos permitem fazer o nosso caminho, e no fundo também agradecer aos meus jogadores por tudo o que fazem, à minha equipa técnica, por tudo o que fazem por Porto Mendo e pelo futebol praia, principalmente por Porto Mendo. As maiores felicidades e muitos parabéns. Obrigado. Continues com este projeto, com este afinco, com esta vontade, com este querer, com esta determinação para levares a bom porto o futebol praia de Porto Mendo. Um grande abraço. Obrigado.